Olá, ouvintes. Estamos começando mais um podcast da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Várzea Grande. Hoje com o tema Modalidade EJA, um espaço de possibilidades e oportunidades para continuar sonhando com uma vida diferente por meio da educação. Este podcast surge a partir do ciclo de palestras previstas no Plano de Ação da Superintendência Pedagógica, visando alcançar o máximo de pessoas que se encontram ainda sem essa formação. Que formação é essa? Essa formação de jovens e adultos que não fizeram, a sua formação na época apropriada. Assim, hoje vamos refletir sobre a educação de jovens e adultos, uma política pública fundamental no enfrentamento do analfabetismo e na reparação de uma histórica dívida social, garantindo o direito à educação para aqueles que não completaram a educação básica. Para entender como essa modalidade está organizada e de que forma promove uma educação verdadeiramente transformadora, temos a nossa convidada, a professora Zilda Braga, pedagoga com especialização em gestão escolar e psicopedagogia. Hoje está como coordenadora estadual do Pacto pela Undime MT. Professora Zilda, é um prazer tê-la aqui conosco para este podcast, falando de um assunto tão importante para a nossa sociedade. Olá, ouvintes. Eu estou muito feliz, por fazer parte dessa equipe e vir aqui hoje, participar desse podcast com essa temática tão atual, para conversar, para dialogar com vocês, para poder esclarecer algumas modificações, algumas mudanças que vêm ocorrendo com essa modalidade na educação brasileira. Ótimo. Então, para nós começarmos, professora Zilda Braga, o que representa a modalidade EJA no contexto atual? Olha, professora Rita Mara, atualmente a EJA ela vem ganhando espaço com a política pública do Pacto Nacional pela Erradicação do Analfabetismo e Qualificação da Educação. Esse pacto ele foi instituído pelo governo federal no ano de 2024, especificamente em junho de 2024, com o decreto 12048, que instituiu essa política pública porque o MEC ele ficou surpreso ao sair o resultado da pesquisa do IBGE de 2023. Quando saiu essa pesquisa, o mapa brasileiro ele estava totalmente colorido de amarelo, laranja, vermelho e roxo. Nenhum município brasileiro estava em verde. Ou seja, o nosso território brasileiro não tem nenhum município que está erradicado o analfabetismo. Diante dessa situação, diante desse panorama, o MEC se viu, junto com o governo federal, com o ministro da Educação, e de criar uma política para ajudar. Essa política ela veio para ajudar os estados, os municípios e o Distrito Federal nessa erradicação. Ótimo. Que bom que nós tivemos, pessoas, então, sensibilizadas, com essa preocupados, diria, com esse cenário, professora? Sim, professora Rita, a partir do momento que houve a detecção, houve
interesse em criar essa política. Os estados e os municípios foram convidados a fazer a adesão a este pacto para juntos cumprir essa política. Porque os municípios sozinhos, eles não teriam como caminhar sozinhos, porque há muito tempo a educação de jovens e adultos, ela ficou a cargo do Estado. E só para você ter uma ideia, há 11 anos não se há a escolha do livro didático para a modalidade EJA. E no ano de 2025 aconteceu essa escolha, que encerrou no último dia 17, o Plano Nacional do Livro Didático para a modalidade EJA de 26 a 29 para ser utilizado por essa modalidade. E o que os municípios precisam fazer? Os municípios precisam fazer o chamamento. O município precisa descobrir aonde estão no seu município essa demanda que se declarou analfabeta na pesquisa do IBGE. Fantástico. E quando ele fizer esse mapeamento, cada município que aderiu ao pacto, ele tem a responsabilidade de fazer o mapeamento dessa demanda. Feita esse mapeamento, ele precisa cuidar da garantia da oferta. Eu descobri onde estão e agora o que eu faço? Eu preciso ofertar, ampliar. O objetivo do pacto é ampliar a oferta de EJA no estado, nos municípios e no Distrito Federal para garantir a erradicação desse índice tão elevado de analfabetos que foi constatado no último IBGE de 2023. Muito bem. Então, isso já não é mais uma opção que os estados e municípios têm, né? Isso já não é mais opcional. O município ele vai optar por fazer ou não. Não é mais uma opção. Agora é obrigatório. Sim. A partir do momento que houve a adesão e a partir do momento que foi oficializado essa planilha com esses índices para todos os municípios, o município ele tem a obrigatoriedade de cumprir esse pacto. Que quando você assina um termo de adesão, você firma um compromisso. E quando eu firmo um compromisso, eu tenho que criar maneiras, ações de cumprir, de fazer isso acontecer, né? E o que eu posso estar fazendo enquanto município? Eu preciso levantar demandas, eu preciso criar escolas regularizadas para ofertar esta modalidade EJA, porque diferente da educação popular, a modalidade EJA, ela garante a progressão desse aluno. Ela garante a progressão. E eu só posso garantir a progressão de um aluno a partir do momento que a minha unidade escolar esteja regulamentada para ofertar essa modalidade. Então, o prefeito vai levantar a demanda, o prefeito vai regularizar a escola a ofertar essa demanda. E uma coisa que vale muito ressaltar, professora Rita Mara, Sim. a EJA, ela não precisa ser necessariamente ofertada no período noturno. Ela pode ser ofertada no período matutino, ela pode ser ofertada no período vespertino e diurno, desde que haja disponibilidade de espaço na unidade escolar para que essa demanda seja atendida. Então, há toda uma preparação, há toda mesmo uma preocupação para que todos tenham essa oportunidade, né? Porque se o aluno ele não pode no período matutino, tem-se a possibilidade dele fazer no vespertino, assim também como tem no noturno. Porque nós sabemos que essas pessoas, né, professora Zilda,
elas, de repente, não fizeram na idade certa, não se alfabetizaram na idade, certa, porque tiveram que parar para trabalhar, né. E aí, diante agora dessa possibilidade, que é o nosso tema, possibilidades e oportunidades, agora tem, né, essa possibilidade de fazer no horário que eles tiverem disponíveis, né. Exatamente. Os municípios, eh, eles precisam fazer esse chamamento de pessoas de 15 anos ou mais que não tiveram a oportunidade de terminar Sim. os seus estudos ou até mesmo nunca ser inserido em uma escola. Então agora é a oportunidade dos municípios, do estado, a fazer essa oferta. Porque a EJA, ela não é um programa. A EJA, ela é uma modalidade que está dentro da educação básica e que é obrigação do Estado ofertar. E que é passível de notificação pelos órgãos competentes. Se o município tem o índice elevado, tem a demanda e ele não se preocupa em ofertar, o Ministério Público da região pode muito bem ir até este dirigente, ir até a Secretaria de Educação do município e conversar. Ó, aqui está o seu índice, aqui está a sua população, aqui está o seu índice, você fez adesão, o que está faltando para você, enquanto município, ofertar? Então, essa modalidade, ela hoje, ela não é mais opção. A modalidade hoje, ela é condição. Os municípios brasileiros, eles não têm opção mais. Eles têm condição: ofertar, ofertar, ofertar. E também serve para tirar, né, essa modalidade da como é que eu vou dizer? Do anonimato, né. Agora, para trazer à tona, de volta, esses alunos que se perderam, não vou usar se perderam, mas esses alunos que não tiveram a oportunidade, né. Porque agora há o pacto e há a necessidade dos estados brasileiros, se unirem para a erradicação do analfabetismo, né. Então, tem que trazer de novo, esses, jovens, essas, donas de casa, esses senhores que não tiveram essa oportunidade, trazer para a visibilidade de volta, né, para ter visibilidade. Exatamente. A proposta do pacto é essa, é tirar a EJA da condição de estar no fundo da sala de aula, porque há mais de 8 anos preocupou-se com a educação básica, mas não se voltou para a educação de jovens e adultos. Aí o pacto vem com essa política pública de erradicação para tirar a EJA do fundo da sala e trazer para as primeiras fileiras e trazer para a visibilidade, para a vitrine. Hoje, a EJA no Brasil inteiro é assunto de podcast, é assunto de Instagram, é assunto de fórum, é assunto de debate. Porque o nosso país, ele precisa tirar os municípios e o estado desse quadro vergonhoso. Porque está um quadro vergonhoso de tantas pessoas declaradas analfabetas. E que não tiveram oportunidade e que como gostariam, né. Porque na verdade hoje nós verificamos, né, por meio das redes sociais, dos meios de comunicação mesmo, que as grandes empresas, exigem no mínimo o ensino médio para que elas permaneçam no trabalho, né. Exatamente. E pensando nessa divisão de atendimento, o MEC, quando criou
a política pública Pacto, né, ele deixou a cargo dos municípios o segmento 1 da EJA. O que é o segmento 1? É do 1º ao 5º ano, porque o MEC entendeu que o 1º ao 5º ano é a alfabetização pura. E a alfabetização nas escolas municipais, ela é feita por pedagogos, por professores alfabetizadores. Então, essa divisão ela foi muito bem pensada para que os municípios atendam o segmento EJA de alfabetização. Do 6º ao 9º ano, o ensino médio e o ensino prisional ficou a cargo do Estado. Os estados brasileiros têm a obrigatoriedade de ofertar EJA do 6º ao 9º, no ensino médio e no sistema prisional. E eu gosto, assim, que é uma novidade que veio junto com o Pacto, é a questão do pé de meia para os alunos do ensino médio de EJA. Olha que fantástico. Então quer dizer que para trabalhar com essa modalidade EJA, a formação dos profissionais devem ser pedagogos, alfabetizadores? Sim, exatamente. A formação exigida do professor para trabalhar na modalidade EJA, da alfabetização são pedagogos, e do ensino do 6º ao 9º e ensino médio, professores de área. E o MEC, ele veio com todo o seu grande guarda-chuva para ajudar os entes federados. O que ele proporcionou? A Universidade Federal da Paraíba está ofertando a formação para os formadores regionais que estão distribuídos em todos os estados brasileiros da formação de alfabetização. A Universidade Federal da Paraíba está formando os formadores regionais que irão formar os formadores locais, que irão formar os professores locais da EJA. E para o 6º ao 9º ano e o ensino médio, o Instituto Federal de Farroupilha está fazendo a formação para estes segmentos. Então, o MEC ele não criou a política, ele não passou para os estados e municípios e falou, dê conta. Ele veio com toda a roupagem, ele veio com toda essa grande possibilidade. Você não está sozinho, prefeito, você não está sozinho, secretário de Educação. Eu posso ajudar você, me dá a sua mão, governador. Vamos junto, numa grande união, tirar o Brasil desse estado vergonhoso, que é o analfabetismo. Quiçá, né, que nós, num próximo podcast, né, estejamos, né, com essa, como você mesma disse, que o mapeamento que está multicolorido e que não tem nenhuma partezinha verde, quiçá numa próxima oportunidade, nós podermos mostrar que tivemos um grande avanço, né? Com certeza, professora Rita Mara. Eu, como coordenadora estadual do Pacto, eu venho cada dia me apaixonando por essa modalidade. Eu venho me apaixonando pelas histórias das pessoas que ali estão. São pessoas que não tiveram oportunidade na época de estudar, mas que têm o desejo, que têm a necessidade de voltar a estudar. E se você, ouvintes que está nos ouvindo, se na sua casa tem alguém que você conhece, que não conseguiu concluir, se você tem uma tia, se você tem um tio, se você tem uma funcionária, se você tem alguém do seu meio que você sabe que não é alfabetizado ou que não concluiu a educação básica e tem vontade de estudar, você tem esse direito garantido pelo Pacto. Procure a Secretaria de Educação do seu município, fale que você está disposta a voltar a estudar e mude a sua vida, porque a educação, ela dá possibilidades.
a educação dá possibilidades de mudança. E o que nós, educadores, não podemos deixar de pensar é que a sociedade não pode deixar essas pessoas se passarem por invisíveis. Elas são visíveis, elas estão aí. A planilha, a pesquisa mostra. Prefeito, secretário no seu município tem 11.000 analfabetos. O secretário no seu município tem 4.000 analfabetos. E o que o senhor vai fazer para ajudar essas pessoas? Então, façam chamada pública, através das redes sociais, através da panfletagem, panfleta na igreja, panfleta nas associações de bairros, panfleta nos terminais rodoviários. Aonde há circulação de pessoas, há de encontrar alguém que tem um sonho de mudar a sua vida através da educação. E assim, a questão da dignidade, né? Aquela questão de que você possa ter condições realmente, né? Porque os números realmente são alarmantes, né? E preocupantes para nós que somos educadoras. Nós realmente nos preocupamos com essa situação. Na verdade, para ilustrar o que você estava dizendo, nós vimos que nas redes sociais circula uma informação de que o estado de Mato Grosso já começou, né, a cair o número de analfabetos, né, no estado de Mato Grosso. Só que nós sabemos que ainda falta muito, né, para nós chegarmos nessa equidade entre o ensino regular e a modalidade EJA. Então, agora eu gostaria de saber de você, professora, qual que é a outra novidade que vem, né, com essa modalidade da EJA em relação à continuidade, podemos dizer assim, de recursos diferenciados para essa modalidade? Professora Rita, o pacto, ele foi todo pensado para assegurar aos municípios, que a gente sabe que muitos deles são bastante carentes, têm pouca arrecadação. Então, para garantir, porque antes do pacto, se você questionava, mas aqui o município não oferta a modalidade EJA? Não, o município não dá conta de bancar, porque não tem recurso próprio. Aí o município acabou deixando de lado. E pensando em tudo isso, o pacto veio com a novidade. Hoje, um aluno da modalidade EJA, ele tem o mesmo valor no repasse do recurso do PDDE, EJA, de um aluno da escola regular, do ensino regular. Ele tem o mesmo valor. O mesmo valor de um aluno EJA é de um aluno do ensino da educação básica regular, se o município fizer a declaração deste aluno, desta matrícula, porque o MEC trabalha com matrículas, no censo escolar. Uma vez aberta a sua turma, você declarou seu aluno no censo escolar, você vai estar garantindo o recurso do PDD-EJA, que é o Programa Direto do Dinheiro Direto na Escola, e da PDD Merenda. A merenda escolar também está garantida com essa nova roupagem que veio o pacto trazer para a EJA. Única coisa que ainda não conseguimos, mas que eu acredito que depende da adesão, depende muito da abertura de turmas, é o PDD transporte escolar. Eu acredito muito que o transporte escolar será o próximo ganho da modalidade, partindo do governo federal. Porque nós não podemos desconsiderar que o nosso país tem municípios que é
muito distantes, municípios que é de difícil acesso. E, sem o transporte escolar, muitas vezes esse aluno acaba desistindo. Então, o PDDE, transporte escolar, vai ser um dos próximos ganhos que eu tenho certeza que vai auxiliar. Mas o município que tem a oferta, a escola pode cadastrar no MTU, que é a garantia da metade da passagem, que esse aluno vai conseguir comprar a sua passagem com a metade do preço, que ele é um aluno normal, ele é um aluno regular do ensino fundamental. A questão do prêmio que você mencionou no início, esse prêmio é um aluno para aluno destaque ou é para o município destaque? Como que é essa conotação de premiação, no caso? Olha, professora Rita, o pacto ele trouxe, ainda como incentivo, ele vai premiar os estados que tiveram o maior número de matrícula, com uma quantia de R$200 mil, Olha, e a medalha Paulo Freire para o município que erradicar os seus analfabetos. E se nós pensarmos num município lá no interior de Mato Grosso, que tem 300 alunos, que tem 200 alunos, considera-se alto porque o número da população é pequeno, esse município tem condição de erradicar. E se esse município erradicar, ele concorrerá à medalha Paulo Freire no final do projeto do programa que é 2027. Final de 2027, encerra-se o programa Pacto. Mas eu acredito e eu tenho muita convicção que essa visibilidade que a EJA está ganhando, essa importância, esse trazer para a sociedade, tornar ela visível, ela não vai mais precisar de pacto, porque cada município, porque cada estado vai normatizar a oferta de EJA em seu município até erradicar todos os seus analfabetos dos seus municípios. e se depender desse entusiasmo com que você está apresentando, professora, eu também tenho a convicção de que estamos no caminho certo. Nós precisamos realmente dessas políticas públicas que normatizem, né, que deem visibilidade para essa modalidade. Eu tenho a convicção de que nós chegaremos lá em 2027 e aí nós diremos assim: o pacto veio, nos auxiliou, agora é conosco, Exato. né? Porque na verdade é assim, todos os educadores imbuídos nesse trabalho, né, de erradicar o analfabetismo, porque enquanto professoras de dentro de sala de aula, do chão da escola, qual é o nosso maior reconhecimento, ou a nossa maior alegria? É que ao final do ano nós tenhamos de 28 alunos, os 28 alfabetizados, não é isso, professora? Exatamente, professora Rita. Esse sonho, essa paixão pela EJA, ela é contagiante. Se você tiver a oportunidade de visitar uma escola onde oferta a modalidade EJA, você passa a noite inteira ouvindo as histórias de superação de cada um. E nós, como professores, hoje, na atual circunstância, nós somos responsáveis para ajudar essa pessoa a ter mais uma superação, que é o analfabetismo. A educação, ela muda as pessoas, ela muda a sua percepção de realidade, percepção de mundo. Ela traz para você a oportunidade de você melhorar o seu trabalho, de você conseguir
é se sentir pertencente ao mundo letrado. Então, a EJA, ela precisa ser efetivada dentro de cada município. Ela precisa o pacto ele precisa ser cumprido. Então, o meu apelo, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto coordenadora do pacto, é que você procure o seu município. Se você conhece alguém, fala: olha, o município agora é obrigado a ofertar EJA. Vão lá, bate lá na Secretaria de Educação e fala: eu quero estudar EJA, eu quero matricular na EJA. Porque o município tem esse dever hoje de ofertar. Isso é muito bom. E, na verdade, só para ilustrar isso que você está falando, a minha primeira, né, o meu primeiro encontro com a minha profissão, que hoje é por vocação, né, que eu sou professora, foi na modalidade de jovens e adultos. No auge dos meus 18 anos, né, e realmente é um ambiente encantador, porque você percebia ali, né, com aqueles alunos que levantavam às 3:30 da madrugada, faziam apenas uma refeição, chegavam muito cansados. E eu tenho na lembrança o seu Antônio, que trabalhava numa olaria e que o desejo dele era aprender a escrever a palavra tijolo. E quando eu consegui fazê-lo escrever tijolo, porque era a profissão dele, foi realmente aí foi a constatação de que eu seria realmente professora, educadora, alfabetizadora. Então, professora Rita, como você sabe, Várzea Grande oferta EJA, né, Sim, numa escola. E quando eu vou nessa escola visitar e fazer o acompanhamento, em cada sala que você entra, são histórias fantásticas. São histórias de pessoas que estão ali porque realmente querem voltar a estudar. sim. São trabalhadores da construção civil, são donas de casa, são avós, são avós que estão cansados, são jovens que deixaram de estudar no período certo. E então, esta é uma oportunidade maravilhosa. A EJA hoje, ela precisa vir para a vitrine. Porque nós temos que tornar isso real. A erradicação do analfabetismo está na mão dos dirigentes. Os dirigentes municipais precisam entender que demanda eles têm, só precisamos identificar onde que estão. E identificado é ofertar a modalidade. É porque, na verdade, né, a educação é um direito humano. E a partir do momento que os nossos dirigentes entenderem que realmente a educação é um direito humano, essa erradicação vai atingir o ponto máximo em menos tempo do que nós estamos pensando. Porque, na verdade, todos têm esse direito. E aí é o dever de todos os dirigentes entenderem isso e tornarem essas políticas públicas realmente não só no papel, mas colocarem em funcionamento, não é? Exatamente. A nossa grande missão é sensibilizar cada secretário de educação do estado para que ele abra turmas em seu município. Ele talvez ele não tenha entendido o pacto, aí a função dos articuladores, a função do coordenador é fazer
reunião com esses secretários, é mostrar para ele que ele não tem mais opção, que ele é uma condição, que ele precisa ofertar e que isso vai gerar recurso. Pensando nisso, é muito mais viável ofertar EJA do que ofertar só educação popular, que não tem recurso para o município. Então, hoje, a EJA, no meu ponto de vista, é a bola da vez. Com o seu entusiasmo, realmente é a bola da vez. Só que, realmente, né, professora Zilda Braga, quando nós estamos em uma sala e verificamos, né, aquela criança, estou falando do ensino regular nesse momento, porque eu estive recentemente numa sala de terceiro ano e nessa sala tinham alguns alunos que não tinham, se apropriado ainda, né, do conhecimento, letrado. Assim, você via a necessidade primeiro ela, olhava, assim, meio para você, sem ter a coragem de dizer para você que ela não sabia fazer. Então, Uhum. assim, tem que ter essa perspicácia, né, de todos têm que ter esse olhar, para que toda criança que estiver, né, matriculada, seja na modalidade do ensino regular, seja na modalidade EJA, seja no ensino médio, sejam realmente observados por quem está ali à frente. Porque a criança, como você mesma já mencionou, chega num certo ponto que ela se envergonha, se cala e desiste. Exatamente. Então, e aí, a modalidade EJA tem que ter realmente esse incentivo. O profissional que for trabalhar com essa modalidade deve estar realmente, eh imbuído em auxiliar, né, esses alunos. Sejam eles jovens, sejam eles os avós que você acabou de mencionar. Exatamente, professora Rita. E, como dizia Paulo Freire, a educação de jovens e adulto, ela precisa de amorosidade. Quem não tem a amorosidade pela educação, não consegue trabalhar com a educação de jovens e adultos. E nós precisamos ter essa amorosidade, porque são situações que são cada um ali tem uma história. E nós, enquanto educadores, precisamos entender a especificidade da EJA. A EJA, ela precisa trabalhar com a humanização. O calendário escolar da EJA é diferenciado do calendário regular. Ele é mais flexível quanto ao horário. Ele tem uma carga horária reduzida, porque se trata de trabalhadores que trabalharam, que seja uma dona de casa, ela trabalhou o dia inteiro, ela ficou em pé o dia inteiro, ela cuidou da família o dia todo, Sim. e que seja um trabalhador da construção, que seja um trabalhador, um pedreiro, que seja uma pessoa que trabalha em obra. Quando ele entra para a escola, é porque realmente ele está desejando aquilo. E aí o professor, o profissional para trabalhar isso, ele precisa ter essa sensibilidade para trabalhar essas especificidades da educação de jovens e adultos. Eu não posso tratar um estudante de jovem e adulto como se ele fosse uma criança. Eu preciso trabalhar essa educação de jovens e adultos com adaptações. A alfabetização do adulto, ela é diferente no sentido da significância, da intencionalidade. O educando de EJA, ele precisa ter muito, ele precisa ser muito atraído para ele permanecer. Porque senão nós caímos naquela situação de matricular
e quando chegar 2 semanas depois, ele desistir. Uhum. Então a modalidade EJA, ela vem com toda essa roupagem de uma modalidade, flexível, de professores criativos, de professores que vão, trabalhar muita prática. É por isso que entram os centros de formações. É por isso que o MEC preocupou. Se for para o professor de EJA trabalhar o mesmo material que ele trabalhou com o ensino regular, ele vai desistir de novo. Sim. Ele vai desistir de novo. Então, a modalidade EJA, ela tem todo esse encantamento, porque quando você chega numa sala de EJA, que você começa a conversar, eles falam com tanto entusiasmo: "Professora, hoje eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu estou tão feliz porque hoje eu identifiquei o meu ônibus". Então, são histórias reais em 2025. E quando as pessoas, têm a coragem de procurar, eu quero, eu vou conseguir, ele já está decidido. Então, cabe a nós, educadores, a proporcionar esses momentos, essa aprendizagem significativa para que ele não desista. Isso mesmo. Ele não pode desistir. Porque se for para ele ir para a escola e ficar todo dia a mesma coisa, quadros giz, ele não vai continuar. Então, eu estou, assim, apaixonada pela modalidade, eu estou conhecendo a cada dia a modalidade EJA e eu fico encantada de ver que é uma prática apaixonante e que nós não podemos ignorar essas pessoas que estão ao nosso lado e que não sabem ler, que não têm o prazer de pegar um livro e saber que tá escrito. Uma senhora que for, ler uma receita para fazer uma receita de bolo. Então, essa oferta, ela precisa partir do coração. Os municípios precisam ter a sensibilidade, olhar sensível. Eu preciso ofertar, porque eu quero tirar aquela pessoa da invisibilidade e trazê-la para um mundo real, oportunizar mudança de vida. E fazer com que ela se sinta, né, você já falou em outra, eh, você já fez, já mencionou, né, isso, eh, anteriormente, que ela se sinta valorizada, que ela, eh, se perceba, né, que ela tem essa capacidade de aprender, que ela não sinta realmente, vergonha de procurar, né, Uhum. de dizer: "Eu não sei, você me ensina?". Então, é esse significado realmente que os profissionais, incluindo, os gestores, é essa sensibilidade, é essa preocupação, é essa questão do afeto, porque o afeto realmente, quando você caminha junto com a criança ou caminha junto com a adolescente, com o estudante em si, quando você tem afeto com aquilo que você está fazendo e deixa isso, né, deixa que eles percebam que você está trabalhando realmente com afeto, com afetividade com ele, você pode ter certeza que ele não vai desistir. Então, professora Rita, e a minha principal função nesse podcast é perguntar: moradores de Várzea Grande, aonde estão vocês que se declararam analfabetos no último censo do IBGE? Aonde estão vocês? Nós queremos saber, para que o município possa se organizar para ofertar turmas de EJA a partir de 2025. Olha que bonito, professora. Olha, eu estou realmente encantada com todo esse entusiasmo e, eh, gostaria de agradecer imensamente, né, pela sua disponibilidade. Sabemos o quanto você é comprometida com o seu trabalho, e
gostaria que você fizesse as suas considerações finais para que essa modalidade da qual você hoje é coordenadora, de repente você estará lá na Paraíba falando do nosso município que conseguiu erradicar o analfabetismo. Aí eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, agradecendo, né, toda essa sua disponibilidade, todo esse seu encantamento por essa modalidade que hoje está visível a todos nós, a toda a população, principalmente aqui do nosso município. Professora Rita Mari, eu que agradeço a oportunidade. Para mim, que estou como coordenadora, essa oportunidade é ímpar, porque eu preciso sensibilizar o meu município também. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade e eu quero, o meu apelo, varziagrandenses, apareçam, se identifiquem, se disponha a estudar, porque nós do município vamos fazer toda a organização para receber vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, e até uma próxima com novas informações de que nós estamos no caminho certo e que nós conseguimos, com todo esse aparato, com toda essa nova roupagem da modalidade EJA, erradicar realmente o analfabetismo com boas práticas, com compromisso de trazer, né, todos os jovens, todos os adultos, todos aqueles que não tiveram essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Free audio post-production by alphonic.com